Já que a faculdade não te ensinou a advogar, a própria OAB, né, reconhece isso, né? Saiu aqui até que uma nova edição aí do 7º selo da OAB recomenda. De 1.896 cursos de direito, 192 são recomendados. E mesmo assim, gente, esse recomendado tem a ver com o quê? Com o exame de ordem. Então, desses 192 recomendados, o que ensina a advogar, se não for zero, tá chegando no zero, praticamente, né? Você falar assim, tá bom, eu vou entrar com uma ação judicial. Eu vi lá, vamos dizer que é a Iarla, eu vi que a farmácia, ela é do lucro real, por exemplo. E aí? Vai falar assim, bom, então você pode, se ela não excluiu o ICMS da base de cálculo, você pode excluir o ICMS da base de cálculo. Mas eu faço isso como? Aí eu falo assim, bom, tem o ICMS normal e tem o ICMS substituição tributária. Aí muitos falam, nossa, mas eu nunca nem escutei falar de ICMS substituição tributária, eu não sei como é que funciona. Bom, o ICMS normal, você faz uma recuperação administrativa, né? E eu mesma vou fazer, você mesmo pode fazer, mas você pode fazer parceria com o contador. Ou você pode, né, cobrar, mesmo assim, um percentual de êxito e utilizar o contador da própria farmácia para fazer isso. Ah, mas no caso é sua amiga, né? Não vai te passar a perna, mas às vezes o cliente, o aluno fica assim em dúvida, mas e aí? Se é o contador, se é uma recuperação administrativa e o próprio contador pode fazer, quando eu revelar isso, ele vai me abandonar e vai fazer sozinho. Ah, mas você firma um contrato antes. Você firma um contrato antes, né? Como é que, né? E como é que eu faço esse contrato, né? Para isso, inclusive, até por virtude dessas dúvidas, né? Lá no Você Tributarista, a gente tem um módulo, né? Que é um módulo bônus, que é um módulo de 3 horas, falando exatamente sobre contratos, sobre parcerias, os honorários advocatícios, né? Como cobrar, quanto cobrar, como quantificar o seu trabalho, e, inclusive, com um modelo de contratos para te ajudar a fazer isso. Né? Então, assim, eu sou do pensamento, até mesmo por essa ideia do pensar tributário, de que o modelinho ele não pode ser o seu único apoio, não. Por quê? Porque a gente tem situações diferentes, né? Mas o modelo pode te ajudar a ter uma base inicial para você adaptar para a sua realidade, para os casos concretos, né? Então, assim, mesmo que você tenha um modelo, né? Até mesmo hoje no Instagram, me perguntaram sobre livros de prática tributária. E aí eu falei assim: a gente não tem. Não tem livro de prática tributária? De prática na advocacia tributária? Não. Eu ainda vou publicar um, tá? Ainda aguardem, porque vai sair. Não é tão logo, não, porque é demorado, né? Vai sair uma hora esse livro de advocacia tributária. Mas o que a gente tem hoje de livros de prática tributária são exatamente destinados para a OAB, né? Da Josiane Minardi, do Eduardo Sabag, são os dois, inclusive, são dois queridos, meus amigos. Quando eu dava aula para o exame de ordem, eu, inclusive, recomendava e utilizava esses livros, porque eles ajudam a você entender aquele esqueletinho ali que cobra no exame de ordem, né? Mas da advocacia tributária, né? E eles, inclusive, têm esse esqueleto que não deixa de ser útil. Só que quando você chega na advocacia tributária, você fala assim, ai, 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 né? Quando você vai fazer a OAB, o enunciado da OAB te dá todas as dicas, né? Então a gente até ensina, fala, olha, se ele falar a data, você olha os 120 dias, ele vai falar que tem urgência, ele vai falar que tem essa característica, que tem aquilo, que tem o documento. Então, tá ali. Agora, quando você está no caso concreto, você não tem um enunciado já dizendo como é que é a situação. Né? É isso que a gente tem que fazer, igual eu estou falando para a Yarla. Né? Se fosse um enunciado da OAB, ele já ia dizer assim: uma farmácia que comercializa produtos monofásicos e que é tributada pelo Simples Nacional, entrou em contato com você para perguntar se ela pode recuperar tributos. Que orientação você dá para ela? E já deu todos os elementos. Todos não, né? Mas pelo menos os principais elementos. Né? E aqui, quando a gente está na advocacia, de verdade, a gente não tem isso. É você que tem que falar assim, bom, já que é uma farmácia, já que é uma consultora, já que é um restaurante, o que é que seja, né? A gente vai falar assim, olha, vou perguntar
qual é o regime. Vou perguntar quantos funcionários tem. Vou perguntar qual o valor da folha de pagamentos. Vou perguntar se ela está no presumido ou se está no real, né? Vou perguntar se ela já ou vou pesquisar. Perguntar ou pesquisar, conforme a situação, né? Vou pesquisar aqui nos tribunais se ela já entrou com alguma ação para fazer uma recuperação tributária ou não, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que saber quais perguntas fazer. Então você só tem como saber quais perguntas você vai fazer se você tiver esse raciocínio, né, Tamara? Que é o do pensar tributário, né? E inclusive esse pensar tributário, ele ajuda você até a identificar cliente, porque o caso da Yala aqui, né, ela já tem algumas pessoas aí, amigos, esposo, etc, para começar, né? E inclusive a dica até que eu dei, né, para o Marcelo, falei assim, gente, você nunca fez uma ação na vida? Tá morrendo de medo de fazer? Faz para você mesmo. Entra com ação para repetição do indébito lá da TUSD da energia elétrica. Entra no juizado especial, sabe? Faz aquela primeira, sabe aquele primeiro momento? A gente só aprende fazendo. Porque você pode ler, você pode estudar, você pode pegar realmente o livro aqui da Josiane, né, Iana, que é ótimo. Mas na hora de fazer com um tributo específico, você fala assim: ai meu Deus, né? Qual o valor da causa que eu coloco aqui? Será que eu tenho que colocar uma planilha? Será que eu tenho que colocar o valor atualizado? Será que eu tenho que colocar as 60 contas de energia elétrica? E se eu não conseguir essas 60 contas de energia elétrica, como é que eu faço? Né? Então, assim, eu vou receber esse valor por precatório, eu posso compensar com outros tributos. Então, no dia a dia, né? Porque o negócio, as dúvidas vão surgindo. Então, até volta a fazer aquilo que eu falei na aula passada. Faça uma petição. Seja para você dar entrada efetivamente, que seria até interessante, né? Entrar com a ação do TUSD para você mesmo, lá no juizado especial. Ou mesmo se não for para você entrar, né? Mas faz de conta que você vai entrar, porque vão surgir essas dúvidas. E ao surgir essas dúvidas, você vai buscar a resposta. Perguntando para mim, pesquisando, perguntando para os colegas. É, é assim que a gente vai aprendendo. Principalmente quando a gente está trabalhando com uma tese nova, né? Assim, se vou trabalhar com uma tese nova, eu tenho que começar a pensar como é que eu vou estruturar aquilo.